Pensa lá no ano de 1954. O governo dos Estados Unidos não começou a acabar com a segregação racial do nada, tipo, por causa de uma súbita crise de consciência moral, sabe? Nossa, longe disso. Pois é, não foi porque a bússola ética das instituições milagrosamente encontrou o norte. Os registros históricos revelam uma motivação muito mais pragmática e até fria mesmo. O país estava, na verdade, sofrendo uma verdadeira hemorragia na sua reputação internacional. Em plena Guerra Fria, né? Exatamente. O mundo inteiro estava apontando a hipocrisia americana. E hoje, o nosso mergulho profundo foca exatamente nisso, na anatomia de como movimentos sociais constroem o poder necessário para forçar essas mudanças institucionais gigantescas. Mesmo quando o sistema parece ser impossível de mudar. Exato. Como a gente quebra algo que parece inquebrável. E a base para a gente entender toda essa mecânica hoje vem do trabalho do Tolleian Webb. Isso. Webb é pesquisador e professor de religião e raça no Garrett Seminary, lá da Universidade Northwestern, e ele também dirige um centro de pesquisa focado na experiência religiosa da diáspora africana. O foco da pesquisa dele, que a gente vai dissecar hoje, é uma tradição histórica super específica. Que é fascinante, por sinal. Muito. Ele mapeia a solidariedade entre movimentos negros e movimentos árabes e palestinos ao longo de várias décadas, analisando como arte, religião e, política internacional se misturam. Mas antes da gente entrar na complexidade desses textos, é crucial a gente fazer um alinhamento rápido aqui com quem está ouvindo. Com certeza. Acho super importante. Os artigos e livros que embasam a nossa conversa de hoje tocam em temas politicamente muito densos, muito sensíveis. A gente está falando de políticas do governo dos Estados Unidos, a realidade sistêmica da população negra americana e o cenário de ocupação em territórios palestinos. Então, a nossa análise aqui é estritamente um relato imparcial das ideias, da estrutura lógica e do diagnóstico que o próprio autor fez. Sim, a gente está aqui para apresentar o material. Exato. Nós não estamos tomando partido, nem endossando ou repudiando nenhuma dessas visões. Nosso objetivo é atuar puramente como guias analíticos, dissecando esse material para que quem acompanha o programa consiga compreender o pensamento acadêmico e as teorias que estão sendo propostas pelo autor. E o rigor que ele traz exige que a gente olhe para o quadro teórico inteiro, né? Para entender a estrutura desses movimentos sociais, desde o momento em que a ideia nasce até o ponto em que ela gera uma crise diplomática global. Ok, vamos desenvendar isso. Porque, para entender esse impacto global, os textos do Webb, curiosamente, não começam em salas de legislação ou, tratados de direitos humanos. Não mesmo. O ponto de partida dele é a produção cultural. É a arte. O Webb argumenta que a fundação de qualquer resistência política que se sustente a longo prazo é, na verdade, o ativismo cultural. A gente está falando de literatura, dança, música, artes visuais. O que parece meio contraintuitivo num primeiro momento, né? Pensando em política pesada. Pode parecer, mas olha a lógica dele. Quando comunidades vivem sobre o que ele descreve como um cerco constante... Onde só sobreviver já gasta toda a energia? Exatamente. A sobrevivência básica consome a maior parte da energia cognitiva e física. Nesse cenário, a arte deixa de ser apenas entretenimento. Ela não é só uma busca por algo bonito. Ela se torna um mecanismo linguístico de sobrevivência mesmo. Ele cita gente bem grande nesse ponto, né? Sim, o texto traz intelectuais gigantescos. Ele cita a Toni Morrison refletindo sobre o poder da literatura e o James Baldwin analisando a música. Eles entendiam que a arte oferece a única linguagem capaz de, nas palavras do próprio Webb, transformar cinzas em beleza. Cinzas em beleza. Forte isso? Muito forte. É a tecnologia social que traz o que ele chama de o ainda não para dentro do agora. Sabe, lendo as anotações sobre a Morrison e o Baldwin, uma imagem me veio à cabeça muito claramente. A arte, nesses contextos de opressão profunda, ela não funciona só como um espelho. Como assim o espelho? Ela não está ali só para refletir uma sociedade que já está fraturada ou quebrada. O papel da arte se parece muito mais com uma planta arquitetônica. Um projeto. Isso. É tipo um projeto de engenharia civil, só que para uma realidade que ainda não existe.
Uma comunidade oprimida precisa desenhar essa planta arquitetônica de um mundo viável primeiro. Para saber o que construir. Exato. Para que todos os membros saibam exatamente o que eles estão tentando construir juntos antes mesmo de alguém colocar a mão no primeiro tijolo. A poesia ou a música seria o projeto tangível dessa nova estrutura social. O que é fascinante aqui é como a cultura criativa permite que essas comunidades imaginem novas possibilidades de um jeito totalmente orgânico e restrito. Algo que a política institucionalizada raramente deixa acontecer. Porque a política é muito rígida, né? Sim, a política tradicional é reativa. Ela força as pessoas a ficarem negociando os termos da própria sobrevivência, mas sempre dentro das regras do sistema que já oprime elas. Você joga o jogo deles. Exato. A arte, por outro lado, ignora as regras vigentes. Ela chuta o balde e faz uma pergunta muito mais radical. Tipo, como seria um modelo de florescimento humano completamente novo? O Webb aponta que, lá no fundo, é a cultura criativa que impede que a imaginação coletiva seja dominada pela desesperança. Faz todo sentido. Mas aí a gente esbarra num problema prático. Qual? Uma planta arquitetônica, por mais bonita e detalhada que seja, não levanta a parede sozinha, sabe? Ah, sim. O projeto precisa de pedreiros, precisa da equipe de construção. Perfeito. E essa transição lógica leva o trabalho do Webb, da linguagem criativa, para a articulação tática no mundo real. E é aí que ele entra numa crítica super severa ao que ele chama de política de pureza. Isso. Essa política de pureza é diagnosticada no texto como uma armadilha organizacional. Explica um pouco melhor isso pra gente. Basicamente, trata-se de uma noção bem restritiva de que apenas indivíduos de um determinado grupo identitário deveriam atuar nas questões daquele grupo. Por exemplo, a ideia de que a libertação negra deve ser conduzida exclusivamente por e para pessoas negras. Ou que questões palestinas e árabes pertencem estritamente a quem tem essa descendência. Exatamente. O Webb rejeita essa insularidade como se fosse uma regra universal e ele começa a examinar a profunda tradição do internacionalismo negro. O material lista uma linhagem histórica bem robusta dessa aliança cruzada, focando nessa conexão entre ativistas negros americanos e a causa palestina, né? Sim, nomes de peso. Malcolm X, Ethel Minor, a ativista Angela Davis, escritoras como June Jordan e Alice Walker. O caso do Malcolm X é um exemplo clássico de quem mudou a lente da câmera, digamos assim. Com certeza, ele percebeu que enquadrar a luta afro-americana só como uma questão de direitos civis mantinha o problema totalmente contido sobre a jurisdição do governo americano. Era um problema doméstico. Isso. Mas ao elevar a linguagem e começar a falar em direitos humanos, ele conectou a luta da população negra americana aos movimentos anticoloniais do mundo todo, incluindo aí a causa palestina e árabe. Só que, olhando para essa abrangência toda, a gente precisa levantar um questionamento prático sobre organização de base. Pode falar. Tentar abraçar as dores e os problemas do mundo inteiro, tipo via solidariedade internacional. Isso não carrega um risco gigantesco de diluir a causa original? É um ótimo ponto. Porque, sabe, não existe o perigo de perder a energia e o foco naquilo que a comunidade local precisa resolver com mais urgência na esquina de casa? Essa é a tensão central em absolutamente qualquer movimento de coalizão. E o Webb aborda isso sem meias palavras no texto. Ele não é ingênuo. Ele faz uma ressalva, não é? Ele estabelece uma ressalva metodológica super importante. A solidariedade internacional não é uma solução mágica para todas as demandas. E em muitos casos práticos ela simplesmente não funciona. Então ele não invalida a necessidade de focar no problema local. De maneira nenhuma, ele reconhece que há momentos em que espaços exclusivos, espaços insulares, são inegociáveis para o fortalecimento e para a organização interna de uma comunidade. Então, quando que essa solidariedade mais ampla entra em cena? A tese dele é que a solidariedade interseccional global deve ser acionada quando os mecanismos de opressão que a comunidade enfrenta são grandes demais ou complexos demais para serem combatidos só no nível local. Entendi. E quando essa solidariedade estratégica faz sentido e é cultivada de forma responsável, ela tem a capacidade de reforjar as noções de parentesco e pertencimento. A percepção do que é a sua comunidade expande para muito além das fronteiras geográficas ou biológicas. Se conectarmos isso ao panorama geral,
A escolha do Webb por estudar a intersecção específica entre negros e palestinos ganha uma nitidez enorme, né? Totalmente, não é uma conexão arbitrária. Não é? A pesquisa foca na natureza espelhada dos sistemas que essas populações enfrentam. Eles estão lutando contra lógicas muito parecidas. O texto posiciona a experiência histórica e atual da vida negra nos Estados Unidos e as condições da vida palestina sob ocupação como vitrines globais de sistemas que aperfeiçoaram os mecanismos de opressão colonial ao longo do tempo. Eles aperfeiçoaram a máquina. Isso. Não significa que sejam os únicos exemplos no mundo, claro, mas o Webb vê eles como laboratórios, onde as táticas de controle institucional, a marginalização econômica, a violência estrutural, tudo isso atingiu níveis muito altos de refinamento. É aqui que a coisa fica realmente interessante. Porque para combater um sistema que é altamente refinado, o nível da sua resposta intelectual precisa ter a mesma profundidade, sabe? Com certeza, não dá para combater com teoria rasa. E é aí que o Webb recorre ao conceito de um teólogo chamado Walter Brueggemann, o conceito da imaginação profética, ou imaginação moral. Esse conceito é a chave do livro. E isso exige um trabalho duplo que é muito rigoroso. A primeira fase desse trabalho é o que ele chama de indiciamento moral. Que não é só reclamar. Exato. Não é fazer textão na internet reclamando do sistema. É apontar publicamente a imaginação amoral nas instituições. É denunciar que a máquina do Estado, ao normalizar a violência contra certos grupos, demonstra que ela é estruturalmente incapaz de apoiar o florescimento humano. O indiciamento moral atua quebrando aquela linguagem higienizada que os sistemas usam para mascarar os abusos. Eles usam termos técnicos para esconder a violência. Perfeito. Mas a imaginação moral do Brueggemann não para só na denúncia, né? Tem a segunda parte. Que é possivelmente a etapa mais árdua de todas. O esforço construtivo. Trata-se da capacidade de olhar para essas instituições falidas, preservar as ferramentas e os processos que ainda servem à dignidade humana e abandonar implacavelmente o resto. Separar o joio do trigo institucional. Basicamente. E o Webb nota que esse é o dilema crucial do século XXI, porque a gente vive um momento histórico em que vastas parcelas da população global passaram a acreditar que as instituições existem pura e simplesmente para causar danos. A confiança acabou. A crença na capacidade construtiva das organizações está em colapso total. E a ambição dessa imaginação moral é justamente liderar esse esforço de reconstrução. Mas pensa comigo, destruir o velho para construir o novo traz um risco histórico que é terrível. O risco de repetir o erro. Exato. Como que a gente garante que as novas instituições não vão herdar os defeitos de design das antigas, criando as suas próprias margens de exclusão? A leitura do Webb propõe que o erro fundamental das instituições, que a gente chama de seculares, é ignorar a presença oculta da religião nas engrenagens delas. Essa observação é fruto do período em que o Webb esteve em Harvard. A premissa dele é de que o Estado moderno, o sistema jurídico, até os mercados, apesar de operarem sobre uma roupagem estritamente secular... Se dizem laicos, né? Se dizem laicos, mas estão em um diálogo silencioso e contínuo, com valores fundamentais de cunho religioso. São esses valores profundos, que não são falados em voz alta, que determinam o critério mais brutal de uma sociedade. Que é decidir quem é humano e quem não é. Isso. Quem é considerado plenamente humano, quem tem acesso garantido à proteção, à empatia, ao pertencimento, e quem é considerado descartável. E para evitar que essa solidariedade e essa reconstrução institucional acabe gerando novos grupos de descartáveis, a estrutura analítica dele incorpora a famosa interseccionalidade. A teoria consagrada pela jurista Kimberly Crenshaw. E é vital a gente resgatar o significado original de interseccionalidade aqui, porque, nossa, o termo sofreu muito desgaste nos últimos anos. Virou palavra da moda, né? Virou, mas a definição rigorosa não é sinônimo de trabalho de coalizão.
Não é simplesmente pegar grupos diferentes e colocar para trabalhar juntos. O verdadeiro motor da interseccionalidade na visão estrutural é a função investigativa de localizar vozes que continuam invisíveis e esmagadas mesmo dentro dos movimentos progressistas, mesmo dentro dos movimentos de anti-opressão. O texto traz aquele exemplo histórico matricial da Crenshaw para ilustrar isso, né? Sim, é o exemplo clássico. Nos Estados Unidos, quando as lutas por igualdade de gênero começaram a ganhar os holofotes, a pauta estava totalmente monopolizada por mulheres brancas, o que refletia as prioridades da classe média branca. E, ao mesmo tempo, Paralelamente, quando a luta contra o racismo avançava, a liderança e a formulação das demandas eram controladas por homens negros. e o resultado prático desse cenário era um vácuo estrutural absurdo, onde as mulheres negras ficavam completamente desamparadas. As demandas específicas de gênero não cobriam elas, por causa da barreira do racismo lá dentro do movimento feminista. E o movimento de libertação negra minimizava as necessidades delas devido ao machismo interno. Elas literalmente caíam nas fendas que foram construídas pelos próprios movimentos sociais. Isso levanta uma questão importante para o trabalho atual que o Webb documenta. Que questão? Quando a gente estabelece uma coalizão robusta, como essa tradição de solidariedade negro-palestina, o escrutínio interseccional exige que a gente pergunte: quem continua à margem da liderança hoje? Como as demandas de libertação mudariam se o centro das decisões incluísse pessoas com deficiências severas? Ou como essas pautas mudam quando pessoas não heteronormativas moldam o discurso, né? Exato. Ou quando as estratégias são pensadas primariamente sob a perspectiva de mulheres e crianças, que a gente sabe que sofrem os impactos da violência sistêmica de formas muito, muito particulares. Sem essa ferramenta analítica rigorosa, a tal da imaginação moral tende a recriar as hierarquias antigas, só que com nomes novos. Sabe, toda essa dinâmica fica muito mais clara se a gente pensar nisso como uma grande metáfora de acampamento? Acampamento? Como assim? Tipo, o trabalho de solidariedade, de formar as alianças, é o esforço braçal de construir uma tenda gigantesca. A ideia é abrigar o maior número de comunidades contra a tempestade lá fora, contra os sistemas abusivos. Certo, entendi a tenda. E a interseccionalidade? A interseccionalidade é uma lanterna de alta potência. Uma vez que você ergueu a tenda, é mandatório ligar essa lanterna e inspecionar cada canto escuro, cada periferia lá dentro. Porque frequentemente os construtores da tenda entram, fecham as portas e acabam deixando parte da sua própria comunidade no relento, nas beiradas escuras. A tenda simplesmente não cumpre o seu propósito sem a varredura atenta da lanterna. Nossa, essa analogia sintetiza perfeitamente o perigo de operar sem a lente interseccional. Sem a lanterna, um movimento acaba confiando apenas nas suas boas intenções. E a história prova de um jeito bem exaustivo que as piores violências sistêmicas são frequentemente mantidas sob a justificativa de ótimas intenções que nunca foram examinadas. Então, o que tudo isso significa quando a teoria encontra o asfalto quente da realidade histórica? A prática bruta. A ática. A gente tem a arte fornecendo a visão inicial. A gente tem a aliança solidária agrupando a força humana, a tenda. E a lanterna interseccional prevenindo as falhas internas. Mas qual é a força motriz, sabe? Qual é o martelo que é capaz de realmente rachar a parede de concreto de governos e estruturas superarraigadas? A conclusão da pesquisa do Webb se apoia firmemente na historiografia para responder isso. A mecânica da mudança estrutural raramente é poética. É bem menos romântica. Historicamente, sistemas profundos de controle não desmoronam porque as instituições, de repente, leem bons argumentos morais e decidem mudar de atitude. A engrenagem que força a mão do poder institucional, de verdade, é um fenômeno conhecido como hemorragia de reputação internacional. É quando a vergonha fica cara demais. Isso. O custo diplomático e o custo econômico de manter aquele abuso se torna insustentável. Isso nos traz direto de volta para aqueles eventos de 1954 que a gente mencionou lá no comecinho. A narrativa polida, né, aquela que contam nas escolas sobre a história americana, diz que a Suprema Corte decretou o fim da segregação nas escolas públicas, no famoso caso Brown contra o Conselho de Educação.
como um trunfo absoluto dos valores liberais e igualitários do país. A vitória da moralidade. O conto de fadas. Só que o material do Webb revela o papel crucial das correspondências internas da burocracia governamental. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos enviou documentações, os famosos amicus briefs, lá para a Suprema Corte. E o que dizia lá? Eles estavam pedindo o avanço na desagregação racial por motivos de segurança nacional e política externa. Não era sobre bondade. O contexto era a disputa ideológica da Guerra Fria. Os Estados Unidos estavam tentando solidificar a imagem global de líderes do mundo livre frente ao comunismo soviético, né? Exato. Eles queriam ser os mocinhos. Só que, ao mesmo tempo, a imprensa internacional reportava linchamentos de cidadãos negros no sul dos Estados Unidos, segregação legalizada. Eles mostravam soldados negros retornando dos campos de batalha da Segunda Guerra Mundial, onde eles tinham acabado de lutar contra o fascismo europeu. Exatamente. Lutaram contra o fascismo lá fora só para terem os seus direitos civis negados ao voltarem para a própria casa. O Departamento de Estado americano estava sendo confrontado em fóruns internacionais por essa contradição que era simplesmente escandalosa. O mundo expôs a ferida, a falta de coerência entre a propaganda externa de democracia e o terror doméstico causou uma hemorragia aguda de legitimidade diplomática. Não era mais só uma questão de imagem, virou um déficit estratégico pesado na Guerra Fria. E o Webb utiliza esse evento histórico para cristalizar o argumento central dele para os ativismos contemporâneos. O propósito estratégico da solidariedade cruzada, seja unindo vozes sobre a realidade da população negra ou sobre a vida sob a ocupação palestina, é operar um holofote global. Um super holofote. A meta não é necessariamente convencer moralmente as engrenagens de um sistema fechado. É amplificar as violações institucionais num nível transnacional. Quando esse holofote global concentra luz e pressão unificada, a hemorragia de reputação acelera, cortando aquele suprimento vital de legitimidade que mantém essas instituições operando impunemente. Olha, ao longo dessa análise detalhada, a gente conseguiu mapear a engenharia reversa de como mudanças colossais realmente se formam, né? Foi uma jornada e tanto. Partimos da linguagem criativa, entendendo que a cultura e a arte não são distrações, mas sim a planta arquitetônica de sobrevivência de comunidades que estão cercadas. Aí avançamos pela dinâmica de forjar alianças internacionais duradouras, desafiando limites territoriais. Entendemos a urgência de usar a lanterna da interseccionalidade para não deixar ninguém no escuro. E culminamos na tática pragmática de usar a pressão e a vergonha internacional como ferramentas para desmontar o poder opressivo. E a partir desse modelo histórico de como as coisas sempre funcionaram, tem uma extrapolação fascinante para quem acompanha a gente pensar um pouco. Manda ver. Lá na metade do século XX, governos superpoderosos foram obrigados a mudar as próprias leis internas, porque jornais estrangeiros e diplomatas evidenciavam hipocrisias através de memorandos lentos. Como que a velocidade brutal da nossa era moderna distorce essa equação? Hoje é tudo em tempo real, né? Exato. A gente vive imerso em redes digitais sem fronteiras. A evidência de violência institucional é transmitida ao vivo por milhares de câmeras pessoais, contornando a mídia tradicional completamente. Acesso direto. Em que medida esse ambiente hiperconectado acelera essa hemorragia de reputação internacional? Talvez a grande reflexão contemporânea seja perceber que o holofote global se fragmentou, ele se multiplicou, ele se tornou um feixe de luz que nenhuma instituição, não importa o quão fortemente armada ou financeiramente resguardada ela seja, parece capaz de blindar ou controlar no longo prazo. Fica essa reflexão pesada para quando a gente for olhar para o fluxo incessante de informações amanhã no celular, né? É um ótimo lembrete para a gente continuar examinando as plantas arquitetônicas que tentam entregar para a gente e principalmente para a gente não esquecer de acender a lanterna ao longo do caminho. Com certeza, sempre com a lanterna na mão. Agradecemos demais o tempo de todo mundo que acompanhou mais essa análise profunda. Até a próxima investigação, pessoal.